Bom, então boa noite a todos e todas. A gente está fazendo aqui a nossa primeira live do Núcleo de Educação do CRP. Eu sou Fernanda Intran, sou professora, psicóloga, membro desse núcleo, né, que é presidido pelo Marinaldo, psicólogo Marinaldo, nosso conselheiro, ex-presidente do Sindicato dos Psicólogos. Daqui a pouco ele vai falar um pouco mais, né? E acho que eu vou deixar o Marinaldo falar um pouquinho do núcleo, né, do trabalho que a gente está começando, né, nessa gestão. E aí depois a gente vai fazer essa roda aqui girar, né? A ideia é que essa nossa roda de conversa circule bastante a palavra, acho que essa é a nossa intenção desde que a gente pensou, né, gestou essa ideia. Tá, Marinaldo, por favor. Oi, Fernanda. Obrigado, linda. Boa noite a todas e todos, né? Eu estou coordenando o Núcleo de Educação do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, né? E nós montamos uma equipe, né, de algumas pessoas que já têm uma larga experiência, né, dentro da educação, né? São pessoas altamente qualificadas, são pessoas em que o CRP acredita muito no trabalho que a gente possa fazer, e surgiu a ideia, né, de fazermos uma live, né, para podermos discutir a educação nesse momento que estamos passando, né, com a questão do coronavírus. E a ideia de se fazer esse encontro, na realidade, não foi fazer uma live como geralmente acontece, né, nas lives, em que tem um palestrante que fala, expõe suas ideias, e o outro vem também, expõe as suas ideias, e o pessoal que está assistindo apenas participam fazendo perguntas, né? Então, a nossa ideia foi justamente quebrar um pouco, né, esse modelo de trabalho, né, de live, e fazer uma roda de conversa aberta, onde todos pudessem participar, dando a sua opinião, né, para que a gente possa também fazer essa interação com todos, né? Isso é que é importante. Não basta apenas nós falarmos, é importante também escutar aqueles que trabalham com a educação, seja ele professor, seja ele psicólogo, seja ele de que profissão for. Fundamentalmente agora em que passou no Congresso, né, o projeto de lei 13.935, em que estabelece que nas secretarias de educação tenham que ter, né, psicólogos e assistentes sociais trabalhando justamente no ensino básico para dar um apoio às escolas e aos estudantes, juntamente com a secretaria, para poder pensar melhor a educação, né? E aí, então, nós vamos trabalhar um pouco aqui com isso aberto, né? Nós queremos escutar você, professores, nós queremos escutar você que é psicólogo, você que é assistente social, você que é pedagogo, você que trabalha na educação, né? Você que trabalha na merenda escolar, você que trabalha na limpeza da escola, você que é mãe, né, de aluno, você que também é aluno, nós queremos essa participação, nós queremos essa abertura, né? Não adianta nós estarmos fechados em nós. O que a gente deseja é estar escutando a todos para que a gente possa atuar de acordo com as demandas, né? E não a partir da gente, ok? Então, assim, a Fernanda Spran já se apresentou, né? Ela é quem vai fazer a mediação do nosso encontro, né? A gente mantém aqui no Núcleo de Educação do Conselho Regional de Psicologia, né, uma relação horizontalizada, onde não existe esse negócio que ela colocou aí de presidência, né? Não há essa relação verticalizada, né? Apenas somos todos colegas e somos todos profissionais da educação também. Então, eu trabalho na educação do município do Rio de Janeiro, num programa chamado PROINAP, que é ligado ao núcleo, né, interdisciplinar de apoio às escolas, NIAP, né, que é do nível central,
e a gente faz esse trabalho dentro das coordenadorias de educação, onde tem as suas escolas, né, que a gente apresenta alguns projetos, né, de acordo com as demandas que as escolas apresentam para a gente. Então, nós fazemos um trabalho direto com a escola, né, e também outros programas que surgem, né, a nível da educação. O NIAP, que é o núcleo ao qual nós pertencemos, também se insere nesses outros programas, né, nessas outras atividades da educação. Então, assim, o município do Rio de Janeiro tem aproximadamente aí 180 profissionais, né, atuando, que são psicólogos, são professores e são assistentes sociais, né? E a gente pretende que nessa próxima administração, né, haja um aumento do número de profissionais para que possa atender mais ainda a demanda que a educação nos apresenta. Porque na escola, né, a escola é o lugar onde tudo acontece, né? Então, assim, a escola, eu digo que é um lugar privilegiado, aonde tudo que está na sociedade, né, acaba chegando na escola, né? Então, assim, vamos passar a Fernanda para ela poder, então, dar o pontapé e vamos ver aí a interação, né, do que poderá chegar, né, conosco aqui para que a gente possa discutir. Fernandinha. Obrigada, querido. Então, eu só queria dar umas orientações que eu acho importante. Não sei se todo mundo aqui está habituado com essa plataforma, né? A gente está na plataforma do Google. Tem um chatzinho que quem está no computador vai ver ele do lado direito, e quem está no celular, ele aparece normalmente embaixo, na parte de baixo da tela do celular, do lado esquerdo. Nesse chatzinho, eu já até escrevi aqui, a Aline também escreveu, falando que ela estava sem microfone. Enfim, e eu coloquei aqui que para a gente começar a fazer circular a palavra, eu acho que seria legal as pessoas irem se inscrevendo, né? Para falar, acho que a partir dessa fala do Marinaldo já dá para algumas pessoas entrarem no modo catarse e falar um pouquinho, né? Então, quem quiser se inscrever, por favor, né, coloca lá no chat, que aí eu vou dando. Acho que a gente pensou mais ou menos para dar tempo de todo mundo falar, que a gente está com 27 pessoas nesse momento. Eu acho que a gente poderia colocar um teto aí de 5 minutos de fala, e aí eu vou ficar com esse trabalho chato de ficar enchendo o saco e pedindo, né, para aquelas coisas que acontecem em reunião, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter participado dessas reuniões que tem alguém que fala, você só tem mais 2 minutos, né? Não sei o quê. Então, aí a gente pode fazer alguma coisa assim. E aí, quem se habilita a começar? Ó, Camila. Então, Camila já apareceu aqui. Apareceu para vocês? No chatzinho, ela falando? Porque aparece para todo mundo, né? Tá, então, por favor, Camila. Oi, gente, boa noite. Queria falar um pouquinho, vou ser breve. Queria até pegar um gancho na fala do Marinaldo, quando ele fala do acolhimento, né? E da escola ser esse espaço onde a vida aparece, né? Tudo da vida aparece, as dores e as delícias, né? E aí eu sou do Proinap também, né, da Quinta CRE, da mesma equipe do Marinaldo. Eu queria compartilhar um pouquinho da experiência que a gente está tendo com um projeto, que é um projeto que está iniciando esse ano, um projeto de slam interescolar. Eu não sei se alguém já ouviu falar, os slams são batalhas de poesia, né, que acontecem em espaços públicos da cidade. É um movimento muito interessante, muito potente. E aí, no final do ano passado, veio esse pedido de trabalho com o slam, né, para a gente. A gente começou, teve encontros presenciais com um grupo de professores, né,
E aí, um mês depois desses encontros, que a gente pôde conversar um pouco sobre o slam, sobre a nossa experiência com a poesia falada, né? A gente tem, eu e mais alguns colegas, a gente tem uma experiência muito interessante com a poesia falada na escola. E aí a gente tem passa um mês, né? Veio toda essa pandemia, né? E aí a gente começa a pensar num trabalho possível durante o isolamento, né? E aí, assim, a gente já tinha um grupo que estava mobilizado, que estava empolgado, professores muito investidos, né, muito interessados na proposta do slam e movimentar isso na escola. E aí a gente pensa em encontros virtuais, né, que é o que temos para hoje pelo Zoom, e está sendo muito interessante. A gente já teve 4 encontros, né, com 2 grupos. A gente está dividindo em 2 grupos. E está sendo um momento interessante de poder ouvir o que vem, né, como cada um está vivendo esse momento, o que está sendo possível construir agora para cada corpo, né, com o ritmo que está vivendo a cada dia. Então, eu acho que essa palavra acolhimento, assim, eu acho que ela é muito preciosa, né, para a gente pensar qualquer tipo de trabalho hoje, e acho que depois dessa pandemia também, né? É isso. Obrigada, Camila. Alguém quer comentar? Vamos fazer assim, acho que fica tão legal. Um puxa uma coisa, outro puxa outra. A gente vai se mobilizando com a fala do colega. Como é que está a inscrição? Porque, assim, como é que faz para se inscrever? Que é para o pessoal poder poder entrar também, Fernanda. Como é que faz para se Mari, inscrever? eu acabei de ver que o É, Paulo colocou que Paulo, gostaria de falar. isso. Ah, tá. Marinaldo, eu pedi para as pessoas irem colocando no chat. Aí a Camila foi lá e escreveu, quero falar. Aí agora o Paulo também falou que Ah, quer tá. falar. Aí vai ser Tá, assim, né? tá. Então você me inscreve também, já que Tá. eu não Então, estou então eu tô depois, aqui no. depois do Paulo, Marinaldo. Vai lá, Paulo. Porque a tecnologia tem alguma coisa comigo aí. Tá bom, não, tranquilo. Então, gente, boa noite. Meu nome é Paulo, eu sou. Espera aí que eu não estou conseguindo. Não está indo. Enquanto isso, eu vou tentando ver se ela abre. Ouvindo a fala de vocês e a questão colocada pela colega que falou sobre o Islã, pensar a questão da acolhida, ela é fundamental, porque a escola ela se pressupõe como um espaço que é humano por natureza, mas ela esquece dos seus indivíduos a partir do momento que ela representa um espaço que institucionaliza as pessoas. E aí os alunos eles se tornam apenas mais um número ou apenas mais um indivíduo que precisa passar pela roda da escolarização sem que haja nenhum tipo de interesse em se descobrir quem é aquele aluno, de que realidade ele vem, como é que funciona a ideia de educação na cabeça dele ou quais as contribuições que ele pode trazer para a escola, né? Então, assim, eu trabalho como professor há 11 anos e nos últimos 2, em uma das minhas funções, eu sou professor aqui no noroeste do estado do Rio, numa das minhas funções, eu atuo como orientador educacional. E, para mim, ao entrar nessa função, foi muito surpreendente conhecer determinados meandros da Secretaria de Educação e ver que não existe, né,
nenhum tipo de atenção psicológica, não só para os funcionários, né, para os professores, docentes e toda a equipe que faz parte da escola, porque tem os impactos que todo mundo sente e sofre, mas também para os alunos, né, porque o espaço de atendimento da orientação, ela recebe uma quantidade tão volumosa de relatos e de queixas ou até mesmo simplesmente de desabafos que você se vê assim muito limitado no modo como dá atenção a tudo isso, né? E agora nesse período da pandemia, né, a gente começa a receber também os professores. É engraçado que eles vêm também a nós e junto deles as famílias que nunca participavam do processo de educação dos filhos, interessados em qualquer coisa que possa solucionar as dúvidas deles. E o interessante é que vários desses pais, eles vêm até você preocupados nem sempre com o que está se fazendo na plataforma, na aula online, na EAD, no WhatsApp ou qualquer outra coisa, mas preocupados em saber como que o filho pode ter acesso a esse processo da aula à distância para que ele tenha o filho distante dele, né? Então, quando se falou em acolhida, ou quando se falou, até mesmo achei bacana pensar o título dessa live, né? O que a psicologia tem a ver com isso tudo, né? É justamente na ausência dessas ferramentas e na ausência dessa percepção de que a escola, ela pretende ser humana, mas ela não é humana na maioria das vezes. Ela é excludente, ela é adoecedora, né? E ela é violenta. Ela violenta principalmente aqueles que têm maior dificuldade de expressão, aqueles que sofrem com processos de autoestima já um pouco impactados, eles são agredidos pelo processo de aculturação, porque a escola que se pretende democrática, Um minuto, ela Paulo. tudo bem. Ela engessa os currículos e simplesmente ignora as existências individuais deles, né? Então, eu acho que a psicologia tem tudo a ver com isso. Eu até já falei para Fernanda em outras ocasiões, eu estou tão cercado ultimamente por psicólogos que a psicologia tem me encantado cada vez mais. E eu acho que depois que terminar a especialização, esse vai ser um próximo campo de estudo. Obrigado, gente. E eu não consegui ativar a câmera, né? Acabei me distraindo e não tentei mais. Até o final da live você consegue, a gente vê você. Então, eu não vou comentar agora não, que eu tenho que me inscrever, mas tudo que você falou, eu fiquei pensando muito eu acabei de sair de uma roda de mães, em que o tema foi o desespero das famílias com o trabalho docente remoto, enfim, de mães professoras e também de mães que estão de saco cheio de ficar acompanhando as crianças, enfim, tem todo essa é uma questão muito nova, né? Uma novidade nas nossas relações, mas que está assim, pegando todo mundo de uma forma, né, avassaladora, assim, tem muita gente desesperada com isso, mas eu não vou falar agora não, que tem uma pergunta aqui que chegou da Simone para o Marinaldo, e como o Marinaldo é o próximo inscrito, aí eu acho que eu vou colocar essa pergunta, que eu não sei se ele está conseguindo, Naldo, acho que você não está conseguindo ver o chat, né? Abre seu microfone. Não, só não. Então eu vou ler a pergunta que ela colocou. Vou colocar aqui do jeito que está escrito. Oi, boa noite a todos. Sou estudante de psicologia. A pergunta é para o Marinaldo. Quanto ao retorno quanto ao momento em que ocorrer o retorno dos alunos às aulas, o pós-pandemia, considerando que a escola recepcionará seu pessoal e crianças com traumas, perdas, inseguranças, ou seja, várias apresentações de sintomas, o município está desenvolvendo alguma forma de intervenção, de ações, diálogos? Como isso se dará?
É uma pergunta bem interessante mesmo que ela está trazendo. Acho que tá para você aí, Rola. Vamos lá. Pois é, a gente sabe que o retorno, ele de uma certa forma, será traumatizante, né? Porque a gente não, por exemplo, aí eu vou falar de nós, equipes, né? Não da escola em si, porque a escola, de uma certa forma, tem tentado interagir com a família dos alunos, e é uma outra questão também que eu quero falar, porque vai chegar na questão que o Paulo apresentou também, que é a educação à distância, né? Então, assim, o que acontece, Simone? A escola está, de uma certa forma, conversando com a família desse aluno, porque é a escola quem tem esse contato, né, com a família, pelos diversos programas sociais que acabam também inserindo a escola, né, como condicionante para que essas famílias tenham condições de estar nesses programas, né? E o que a gente tem percebido, né, hoje eu estava conversando com uma escola, com uma diretora de uma escola, e ela estava me falando das angústias que as famílias estão sentindo nesse momento, né? Porque não tem, por exemplo, né, o seu computador para poder trabalhar, né, essas questões de ensino à distância, mas isso vai ser uma outra coisa. Agora, pensar exatamente no retorno, nós ainda não começamos essa discussão, pelo menos a minha equipe ainda não começou essa discussão, sei que a AP já esteja pensando nisso, mas eu acho que, nesse momento, a gente está tentando saber o aqui e o agora que está acontecendo com as escolas, nesse contato com as famílias, nesse contato com os alunos, né? E a gente acredita, né? Eu como profissional, né, trabalhando na educação do município, eu acho que o NIAP vai ter que desenvolver alguns programas para poder fazer justamente esse acolhimento aos alunos, né? Porque nós estamos na escola, mas a gente estaria em função do aluno, né? Claro que para a educação tem os professores, tem a direção, tem os outros profissionais que atuam na escola, mas o olhar, na realidade, é para o aluno, né? Fazer esse acolhimento ao aluno é fundamental. Deixar um pouco essa questão, talvez, aí do conteúdo, né? De ter que se recuperar o ano, porque eu acho que esse ano não se recupera. Esse ano eu acho que ele já está indo. Então, assim, né, não se tem condições de chegar e colocar conteúdos para essas crianças que vão estar chegando na escola naquele momento. Eu acho que é fazer o acolhimento dessas crianças, né, e dar o espaço para que eles possam, né, fazer aquilo que desejam dentro da escola, né, para a escola deixar de ser assim um pouco, porque a educação ela é repressiva, como diz Freud, né? Então, assim, o que acontece? Deixar um pouco isso daí, deixar as crianças mais à vontade, os alunos mais à vontade, até para que eles possam elaborar, né, toda essa vivência que eles estão tendo, né, junto com essas perdas. Muito bem colocada por você, porque a gente sabe que a pandemia vai entrar de uma forma muito forte nas comunidades, né? E a principal pessoa da escola são os alunos de comunidade, né? O grande número de alunos que são da escola pública do município do Rio de Janeiro, né, moram em comunidades. E a gente sabe que quando a pandemia chegar ali, realmente vai ser algo muito forte, né? E a gente tem que estar preparado para poder receber esses alunos e fazer os acolhimentos necessários, né? Aguardar um pouco essa questão de conteúdo. O importante é a pessoa, o importante é a vida. O conteúdo depois se discute mais à frente, vamos ver de que forma isso poderá se dar, né? Agora, o Paulo também já está, eu não sei se respondi aquilo que a Simone desejava, mas se não respondeu, depois, né, outras pessoas podem falar a respeito, né? O Paulo traz questões muito importantes, porque ele fala aqui, e chegando um pouco à pergunta da Simone, né, sobre a questão dos afetos, né, que circulam na escola, né? O que fazer com esses afetos que circulam dentro da escola? Isso, né, eu acho que as equipes, todos aqueles que trabalham
né, na unidade escolar, vai ter que pensar um pouco, repensar um pouco o seu fazer, repensar um pouco o seu papel ali naquele momento. Né? Não é um momento como era anteriormente. Né? É um momento que a gente não sabe como ele vai se dar, vai ser tudo novo. Ninguém, né, esperava, de repente, isso daí que está acontecendo. Né? E aí eu vou falar uma coisa aqui, né, e fomentada muito mais pelo presidente, que não está querendo que a população se proteja. Né? Quando ele coloca vá para a rua, vá para a rua, vá para a rua, ele não está querendo que a população esteja protegida, que o povo brasileiro esteja protegido dessa pandemia. Né? Então, assim, isso é muito grave. Né? Isso é muito grave. Uma outra também questão é a questão do ensino à distância. Como se fazer um ensino à distância? Eu acho que educação básica não tem condições de se fazer ensino à distância. Primeiro, pelas condições materiais das famílias. Nem todas as famílias têm, né, a condição de ter equipamentos tecnológicos para que possam receber matérias e acompanhar os seus alunos, os seus filhos. Né? Por quê? Porque muitas das vezes os pais estudaram até menos que aquelas crianças. Então, como é que eles vão fazer para dar a atenção necessária para que aquela criança possa desenvolver intelectualmente dentro, né, do que a escola deseja que ela esteja colocando, né, que ela esteja no desenvolvimento? Então, eu acho que... E tem assim, né, vai acirrar. Hoje, por exemplo, conversando, uma escola que tem aproximadamente 350 alunos, no máximo 200, né, estão interagindo. Então, assim, 150 não estão. Né? Então, se o estudo ele é universal, as oportunidades também têm que ser universal. A gente não pode apenas olhar para um lado, daqueles que podem, né, daqueles que têm acesso. Eu acho que a educação ela tem que ser universalizada. A educação é para todos. Né? A educação é para todos. E a gente tem que quebrar essa visão elitista que a gente tem sobre a educação no Brasil. É isso. Eu não sei se respondi, né? A Simone colocou aqui que a sua resposta foi maravilhosa. Eu não estou conseguindo voltar aqui para a minha tela para ver todo mundo, mas daqui a pouco acho que eu consigo mexer. Tem uma outra pergunta, mas eu vou deixar agora que o Alan falar, que ele pediu a palavra, e aí depois a gente responde, porque é uma pergunta sobre se existe uma lei, né, que garanta a presença dos psicólogos nas escolas, e aí a gente pode até falar um pouco melhor, Marinaldo ou outra pessoa que queira falar um pouco sobre sobre a lei que foi aprovada em dezembro. Lei 13.935, Fernanda. 13.935, de 2019. Isso, que foi aprovada no final de 2019. A gente fala a respeito, tranquilo. Isso, vamos deixar o Alan, então, falar, que aí depois essa pergunta que foi feita no comentário do Facebook, que o Léo está lá só no trabalho de assessoria, ele trouxe essa pergunta, colocou aqui no chat, porque eu não estou acompanhando lá no site no Facebook agora, que senão eu não consigo. Então, Alan, por favor. Gente, vocês estão conseguindo me escutar aí? Telefone? Sim. Obrigado. Então, gente, olha, eu sou Alan Cris, sou psicólogo, pedagogo e orientador educacional. Vivo a psicologia, mas vivo o chão da escola também, né? Como orientador educacional, já atuei como psicólogo também da educação. E assim, eu faço parte do núcleo, né, de psicologia e educação, do CRP, e a gente fez um título para essa live, né, assim, bastante provocativo, né, a reflexão. O que efetivamente a psicologia tem a ver com a educação, com a pandemia? E eu acho que essa triangulação, ela, na realidade, ela está muito interfaceada, né? Se eu pudesse responder assim, numa frase sobre essa pergunta feita aí no título da live, eu diria que a psicologia tem tudo a ver, tanto com a questão da pandemia, quanto com a questão da educação.
né? Eu vejo, em relação à pandemia, eu vejo que a gente vive hoje não só a crise de saúde pública, mas outras 3 crises, né? Além da crise de saúde pública, que é a questão do vírus, a questão, né, da difusão, da transmissão, das mortes, que é algo bastante crítico hoje no nosso cenário social. Eu acho que a gente vive uma crise econômica também, óbvio, consequência disso tudo, né? A gente vê aí dólar subindo, inflação, desemprego, comércios fechando, enfim. Uma crise política que a gente também está vendo acontecer, né? Um pano de fundo, e além das questões políticas partidárias, a gente vê também uma questão de um certo desgoverno, né? Em especial da União, né? Do Poder Executivo Federal, na condução, né? Na agregação, na dialética frente a essa questão pandêmica, que é muito grave, né? Eu acho que há uma postura aí quase esquizofrênica nessa condução, porque uma situação como essa de pandemia, a gente precisa de uma amplificação da dialética, a gente precisa de discursos afinados, porque senão você vai criando muitas direções e que acabam sendo antagônicas em algum momento. Isso para a população é muito ruim. E, por final, uma crise que aí eu usufruo aqui da minha liberdade poética, que eu chamaria de uma crise psicológica, porque efetivamente as pessoas, a população, não estava preparada para uma situação tão drástica de isolamento, né, de confinamento, os alunos saindo, né, da escola, se afastando da sua rotina escolar, as pessoas se afastando das suas rotinas diárias, né, a gente está aí confinado, então o lazer, o prazer, né, a convivência, a relação, as famílias, tudo isso está sofrendo um impacto muito profundo. Então, eu acho que a gente já tem uma crise psicológica, né? As pessoas elas já estão sentindo psicologicamente tudo isso que está acontecendo, mas eu acho que a gente ainda vai ver repercussões disso mais profundas mais adiante, e até quando a gente voltar, com certeza a gente vai superar isso tudo, voltar da pandemia. E a relação da psicologia com a educação, eu também acho que tem tudo a ver, porque a psicologia e a educação sempre caminharam muito juntos, né? Desde quando a psicologia foi criada no Brasil como ciência e profissão, em 1962, né, a partir da Lei 4.119, houve uma interface muito grande da psicologia com a educação. E com a lei do ano passado, onde o psicólogo passa, então, a fazer parte efetivamente desse corpo de profissionais da escola, assim como os assistentes sociais, eu acho que esse lugar da psicologia, esse lugar de colaboração, ele é importantíssimo. Ao contrário do que talvez o senso comum possa entender, né, o psicólogo da educação ele não vai estar, estrito senso, focado na questão das mediações de conflito, dos encaminhamentos especializados, né? Pelo contrário, eu acho que o psicólogo ele vai estar ali numa perspectiva de um olhar mais profundo ao sujeito, né? Ele vai estabelecer pontes dialéticas, ele vai fomentar ali as relações, né? As conexões subjetivas, e principalmente eu acho que a psicologia ela precisa adotar uma posição na sua intervenção, na sua atuação no campo da educação, de fomentar sujeitos críticos, sujeitos emancipados, sujeitos empoderados, a partir desse campo de formação, esse campo muito fértil que é a educação. E eu acho que a gente tem uma coisa que nos torna muito próximos da educação, que é o trabalho efetivo com um instrumento chamado afeto. Né? Então, eu até vou divergir um pouco do Paulo, que participou agora. Um minuto, Alan. Tá chegando ao fim? 1 minuto. Ah, tá bom. Que eu acho que a escola é um campo extremamente privilegiado de trabalho de afetação. Né? Então, a gente
até pode produzir algumas coisas ruins na escola, porque a sociedade ela tem um pouco isso, né? A gente tem as perversões que permeiam aí as relações, mas a escola é um campo de afetos e a gente tem que saber usufruir disso. Mas eu deixo uma pergunta aqui para encerrar, que eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer sim, e aí, pensando a educação para além da pandemia, que tipo de educação a gente quer, né? A gente quer aquela educação bancária, tecnicista, condicionadora, ou a gente quer a educação libertadora, a educação de formação crítica de cidadãos e que vislumbra efetivamente essa formação de cidadãos capazes de transformar essa realidade que lhes é imposta a todo momento. E aí, nesse aspecto, eu acho que a psicologia tem um papel fundamental, esse papel micropolítico de atuação junto a esses sujeitos em formação. Então, deixo a pergunta, que tipo de educação nós queremos? Obrigada, Alan. Ninguém se inscreveu até agora, mas temos aqui alguns comentários do Facebook que eu vou ler para vocês, que estão aqui no chat. Na verdade, um aqui é da Kátia, que está presente aqui. Ela disse... na verdade, ela faz uma pergunta também. Boa noite, essa reunião está muito esclarecedora. Sou Kátia Albuquerque, da cidade de Maricá. Minha filha tem 20 anos, é portadora de uma síndrome e durante o período escolar apresentou depressão. Decidiu sair da escola no ano passado para se cuidar. E esse ano acontece a pandemia, cujo o que era antes, o modo de vida, está longe. Como encarar uma vida escolar novamente com esse evento mundial para pessoas especiais em saúde mental, no caso a depressão? Como mãe, tenho dificuldades. Então, isso aqui é uma fala aqui da Kátia. Eu acho que o chat também é um instrumento interessante, porque algumas pessoas que estão presentes aqui com a gente na roda, elas talvez fiquem mais acanhadas, né, de se colocar, de aparecer com vídeo. Então, coloca, né, enfim, a pergunta ali. É legal também que a gente pode refletir sobre essa questão. Enfim, não sei se alguém quer comentar essa questão que a Kátia está trazendo. Alguém enfim. vai comentar? Então, eu posso falar até porque a Kátia é aqui da minha cidade, o pessoal de Maricá está participando. Eu ia colocar para você, Cris. E o que acontece, gente? Eu fui contra, a princípio, eu era muito crítico, né? Não é que eu fosse contra diretamente, mas eu era muito crítico à ideia do psicólogo na escola, né? Porque eu tinha muita preocupação de uma psicologização da escola e das relações, do olhar, né? Ali para o aluno. E além disso, a gente também, o psicólogo, ele poderia ter uma tendência a querer imputar um olhar mais clínico, uma intervenção mais clínica no âmbito da escola. Isso foi uma preocupação também, por exemplo, na área de assistência, né? Quando a psicologia entrou mais efetivamente na área de assistência social. Então, eu acho que eu tinha essas preocupações. Mas depois a gente foi vendo, com o passar do tempo, que, primeiro, que muitas coisas se apresentam na escola, né? A escola é um palco de representações. O aluno ele estabelece ali relações de afeto, relações de confiabilidade, e que acabam efetivamente propiciando uma entrega do aluno ali, né? Às vezes para a merendeira, às vezes para o inspetor de alunos, né? Às vezes para a tia da secretaria, às vezes para o professor, às vezes para o orientador educacional. Então, essas relações de confiança facilitam, muitas vezes, a expressão emocional do aluno na escola.
E a gente percebeu que houve, ao longo dos últimos anos, um aumento muito grande dessas representações no âmbito escolar. E aí nós estamos falando de depressão infantil, de bullying, né, da automutilação, das questões de suicídio. Então, isso apareceu com muita força na escola, né? E talvez seja tão importante hoje essa participação do psicólogo nessa estrutura, nessa rotina escolar, para colaborar também com essas questões de ordem psíquica que são representadas ali. Então, Kátia, eu acho que a escola ela tem um papel, sim, de suporte, né, de articulação com a rede, né, de dialética, para que essa aluna ela tenha uma acolhida, né? Foi falado aqui também sobre acolhimento, o Marinaldo falou, algumas outras pessoas falaram. Eu acho que a escuta, o acolhimento a essa aluna que apresenta essa questão é muito importante, para que a escola seja também, porque a escola não é uma instituição total, ela não vai dar conta de tudo, mas ela pode e deve se articular com a rede para que seja dado todo o suporte aos alunos nessas questões que eles apresentam, inclusive nas questões psicopatológicas, como, por exemplo, na questão da depressão, que não é incomum que isso chegue, que isso se apresente à escola, com certeza. Então, é um papel privilegiado da escola e um papel até protagonista, em muitos casos, que a escola faça essa articulação e essa costura com toda a rede no suporte aos alunos, inclusive na questão da depressão. Tá ok, Alan, obrigada. Não sei se a Kátia está satisfeita, se ela quiser falar alguma coisa, que ela está aqui presente. Ela até escreveu mais algumas coisas aqui no chat. Aí está falando aqui que a escola, se a escola onde minha filha estudou tivesse esse olhar psicológico, acho que a aluna não teria saído. Causou um bloqueio que estamos tentando arrumar. Não está fácil. Obrigada, Alan, pelos esclarecimentos. Então, acho que ela está satisfeita. Essa questão, eu tenho conversado com algumas amigas que têm filhos com síndrome rara, ou com, né, a Aline, por exemplo, que está aqui presente, é professora do INES, né, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e eles não têm como fazer educação à distância, porque não existe uma tecnologia para isso, enfim, é muito... Né, e a gente, inclusive, estava conversando sobre a importância da gente tornar essas lives acessíveis, né, colocando o intérprete de Libras, e isso é uma coisa que a gente vai agora conversar no conselho, para ver se é possível as próximas lives do nosso núcleo e dos outros também terem, né, essa acessibilidade para pessoas enfim, que precisam, né, da língua de sinais. Seria muito interessante, muito importante que isso acontecesse, porque, na verdade, é uma obrigação, né, de instituições, de entidades como os conselhos e outras que vão, né, poder disponibilizar esses conteúdos para todas as pessoas. A gente tem, enfim, a Aline é uma pessoa que discute esses temas, eu acho que ela está sem microfone, que ela falou, então ela não vai poder contribuir muito com a gente aqui nesse momento, pode até escrever no chat, acho que seria bom, se você quiser, querida, bota aí no chat. Mas, enfim, eu tenho conversado isso, porque até hoje está tendo uma discussão forte sobre como fica, né, essa situação dessa imposição de que o Enem seja mantida o calendário, né, enfim, tem muitas pessoas, né, óbvio que a gente, se for falar desse governo, vai ser só uma live para falar sobre isso, as mazelas que esse governo estão causando, né, inclusive psicológicas em muitas pessoas, né, mas, assim, tem muita gente que está comprando esse discurso, né, que é um discurso produtivista, capitalista, de que a gente não pode parar, né, e como o Marinaldo falou, acho importante reforçar, para nós, as vidas e as pessoas são mais importantes do que lucro, do que, né, enfim, produtividade. Infelizmente, né, a gente sabe de
tem muitos relatos, tanto de professores quanto de alunos, alunas que estão sofrendo muito com todas essas pressões nesse momento, né, de que se mantenha conteúdo programático, né, e assim, a educação que, enfim, historicamente exclui, né, as camadas mais pobres, por N motivos, né, que não vou falar agora, não vou entrar muito nessa discussão porque é muito longa, está nesse momento excluindo as pessoas com necessidades educacionais especiais e também as pessoas que não têm acesso, e a gente sabe que é um percentual altíssimo da população, que não tem acesso às tecnologias necessárias, né? Não sei se todo mundo aqui curte o Greg News, mas ele fez um programa na sexta-feira passada, que está disponível no YouTube, sobre o Enem, o título é Enem, onde ele vai trazer vários dados importantes, né? Eles fazem um trabalho excelente, a equipe deles, da HBO, de coletar essas informações. Então, eles trouxeram dados concretos de número, né, percentual de pessoas que têm acesso à rede de banda larga, né, e que tem uma quantidade de cômodos nos seus domicílios que possibilite o estudo e o trabalho remoto, né? Então, assim, as condições precárias em que a maior parte da população brasileira vive não dá condições para que as pessoas que vão tentar o Enem no final do ano tenham condições de estudar em livre concorrência com aquelas pessoas que estão pagando cursinho privado de 2, 3, 4, 5 mil reais para poder se preparar, né? Então, tudo que esse governo influencia, né, e meticulosamente produz é desigualdade, é opressão, é exclusão, né? E, então, a gente, enquanto profissionais de saúde e educação, a gente precisa seguir lutando contra isso, porque eu acho que é muito grave, né, que tanta gente esteja ainda apoiando, né, esse tipo de ações que só tem causado, né, prejuízos, atrasos, retrocessos, enfim, que vai um pouco de um desabafo de alguém que está bastante de saco cheio com tudo isso que está acontecendo. Bom, então deixa eu seguir aqui na ordem. A Camila tinha pedido para falar e eu só vou ler algumas coisinhas que apareceram aqui, que o Léo está trazendo lá dos comentários do Facebook. Teve um comentário da Débora Alessandra, que falou que, infelizmente, as escolas privadas estão focadas em conteúdo e esquecem de ver o lado humano do aluno, né? Então, e aí eu estendo isso para alunos e professores, né? Porque isso também acarreta muito os prejuízos. A gente tem um percentual grande de professores, né? Várias pesquisas apontam para isso, afastados por problemas de saúde, principalmente por questões psicológicas, questões de saúde mental, né? E isso, de fato, tem sido deixado em segundo plano, porque, né, enfim, a gente acaba sendo muito atropelado pelas metas, né, do capitalismo. O professor não tinha que trabalhar com meta, né? Isso é uma coisa, para mim, não faz nenhum sentido. Mas, enfim. Aí tem um outro comentário da Vini Macedo. Acho que o foco não é se discutir os problemas da escola do passado. Esse todos nós sabemos, né? Enfim, eles não acabaram com a pandemia. Essa é uma coisa importante da gente marcar aqui. O foco será discutir quais as mudanças e novas configurações que o Covid-19 trarão, né? Enfim, trouxe para a educação. Enfim, a gente está falando um pouco disso, né? Quando a gente fala dessa questão da educação à distância e de como essa educação à distância, acho que nem dá pouco chamar de educação à distância, enfim, desse trabalho docente remoto, como ele acirra ainda mais as desigualdades que a gente sempre enxergou nesse país, né? Pronto, aí tem agora a Camila, né, que escreveu aqui que quer falar. Tem o Rodrigo Ramalho, falou, gostaria de saber o que vocês pensam sobre uma possível iniciativa das universidades em realizar a suspensão do semestre letivo. Acham que isso prejudicaria os alunos ou os prejudicaria? No caso, acho que as universidades, né? Acreditam que seja uma questão válida ou inviável? Né? Acho que a gente pode falar disso daqui a pouco. Eu vou só ler aqui, porque chegou muitas coisas, e aí depois eu vou deixar a Camila falar, para não perder um pouco do nosso fio da meada. A Sônia Viana também fez um comentário no Face.
É muito preocupante o momento, as crianças às quais têm ouvido vêm já apresentando irritabilidade e angústia devido ao despreparo escolar dos pais ao tentar ajudá-las nesse momento novo para todos nós. Como iremos acolhê-las e seus familiares pós-pandemia? Aí, pronto. Aí depois eu já tinha lido que é uma fala da Kátia aqui agradecendo ao Alan. Então, Camila, vamos lá. Aproveita e responde algumas dessas perguntas aí. Acho que... Peraí, deixa eu ativar minha câmera. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Eu fui ouvindo e pensando aqui um monte de coisa e vou trazer algumas angústias, né? E aí de uma psicóloga que está se havendo com essa possibilidade de trabalho remoto, né? E outras coisas que eu fui pensando assim. Primeiro eu queria começar pela escuta e a presença, né? Que eu acho que marcam muito esse fazer do psicólogo, essa escuta e presença com o outro, né? Mas também acho importante não perder a dimensão de que é uma capacidade comum a todos os humanos, né? Nós nos afetamos pelas coisas, né? E aí psicólogos, professores, garis, merendeiras. E eu falo isso porque, na minha experiência nas escolas, eu vejo o quanto que isso é presente. Assim, muitas vezes é uma merendeira que vai ter uma relação mais próxima com o aluno e que vai favorecer ali alguma possibilidade de deslocamento desse aluno de alguma situação difícil, de sofrimento, né? Então, eu queria começar por aí, eu acho importante. É claro que a psicologia, né? Eu, enquanto psicóloga, me vejo mergulhando nesse caminho, né? Nesse caminho de escuta, como afinar cada vez mais essa escuta e essa presença, favorecendo, sim, a expressão singular do meu aluno, do professor com quem eu trabalho, né? Então, eu acho que tem algo aí que é muito caro para a gente, que se relaciona com a escuta, com a sensibilidade, com a presença, né? Mas que é algo do humano. E eu acho que restituir isso na escola, poder dizer isso na escola, eu acho fundamental. E muitas vezes o que o professor, o que eu vejo assim, né? Muitas vezes o que o professor precisa é de uma voz que diga: olha, o que você está fazendo é incrível, é maravilhoso e é coisa pra caramba. Você está transformando a vida de um aluno a partir dessa escuta que está disponível. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso enquanto uma psicóloga que é apaixonada pela profissão de professora. Eu me vejo como educadora, né? Eu já estou há 11 ou 12 anos nesse trabalho. Então, hoje eu me reconheço, me legitimo como educadora e sou encantada pelo trabalho do professor. Eu vejo uma potência e encontro com professores muito envolvidos, muito engajados no trabalho, muito sensíveis aos alunos, ao que o aluno traz, né? E aí, quando eu compartilhei um pouquinho desses encontros virtuais, né, eu não falei das dificuldades que está sendo a presença pela tela, né? Como é que a gente se faz presente por essa tela aqui? Que eu tenho muita dificuldade, termino os encontros morta de cansada, mas ao mesmo tempo entendendo a importância que tem para alguns professores que estão participando, que podem colocar suas angústias, seus medos, junto com a poesia, que a gente está fazendo pela primeira vez, um trabalho de poesia falada virtualmente. Então, a gente está trabalhando a expressão da poesia com os professores por essa tela, que é algo louco, mas que é algo lindo também, porque a poesia chega, a força da poesia, ela é arrebatadora, ela atravessa a tela, né? E num momento que a gente também, eu enquanto psicóloga, também estou passando por tudo isso, por uma pandemia, por um isolamento. Então, como acolher
né? Eu acho que o nosso desafio é muito esse, assim. A gente também está passando. E a gente tem as nossas questões, as nossas dificuldades, né? E aí eu acho que é um baita desafio, mas ao mesmo tempo eu me sinto, quando um grupo termina, eu falo assim, cara, é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho de apoio é esse. É estar muitas vezes junto, dando a mão, né? Por aqui, mais presente, com aberta, né? E podendo trocar com esses professores, no sentido de que isso chegue aos nossos alunos e que está chegando, né? Tem aí uma... Quando eu estou com um professor, né, trabalhando com um professor, o meu olhar é para o aluno, porque eu sei que o que eu estou... Essa relação que eu estou estabelecendo com ele vai interferir no trabalho dele com o aluno. Então, é essa aposta, né? Eu não sei se há tempo, mas eu queria compartilhar uma poesia que eu escrevi depois de um desses encontros. Dá tempo? Vai lá, vai lá. Então eu vou. Fiquei muito mexida com tudo isso que estou falando para vocês, né? E resolvi escrever. Diz assim: vozes diversas, ritmos próprios, singularidades, presenças inteiras numa manhã cinza. O que nos une é o desejo de se aproximar do outro, do nosso aluno, daquele menino tímido, daquela menina desafiadora, pois se aproximar é aprender. Aprender sobre o outro, aprender com o outro, caminhar junto, aprender sobre si mesmo. Aprender é transformar, e ao se aproximar, a gente se transforma. As distâncias se encurtam. Sinto vocês aqui bem perto. Vocês abriram a janela do meu dia. Fizeram uma nuvem se mover, uma gaivota aparecer, uma lágrima cair. Não tenho dúvidas. A profissão que mais admiro é a de professor. E me dá uma alegria danada de me ver rodeada deles. Cheio de ideias, olhares atentos, emoções à flor da pele, inteiros, firmes. Às vezes desabam, desmontam e me encantam ainda mais. Se expõem, se arriscam, mostram a própria fragilidade, o que na verdade é sua grande força. Ousam, me arrebatam, convidam, saem do lugar comum, me convocam. Meu olho brilha, quero ficar um pouco mais. Perco até a fome. Me aproximo da tela na tentativa de ficar mais perto. Me sinto tocada, inquieta, espantada com tanta beleza, com tanta força, tanta disponibilidade. Esse encontro me trouxe vida, rio de vida, fluxo, energia, meu corpo vibra. Me encontro e me perco. Acho outras que ainda não conheço. Me estranho, me reconheço, me refaço a cada palavra bendita e sigo. Era isso, gente, que eu queria compartilhar. Nossa. Camila, obrigada por você estar aqui, viu? Fernanda, Camila é isso, é a De nada. poesia. É isso que os professores fazem comigo, a culpa é toda deles. Né, Camila? É isso mesmo, né? A emoção à flor da pele, né? O desenvolver esse trabalho fantástico. É isso aí, linda. Camila, você não vai sair do núcleo, não, né? Eu sei que você está toda enrolada, mas, poxa, fica. Olha, eu vou até ler aqui, várias pessoas aqui escreveram emocionadas. O Paulo disse que isso é que faz sentido, esse é processo, amadurece, constrói. Simone disse, Camila, sua poesia é um presente, obrigada. A Kátia bateu palminhas. A Aline falou, amei, Camila, obrigada. Paulo falou, fantástico. O Sérgio falou, uau.
Ih, tem mais gente escrevendo, ó. Lindo, Camila, disse o Thiago. Sérgio, que paixão. Thiago, o que seria da vida sem poesia? É isso. É, assim, que todas as lives tenham poesia, né, gente? A gente não está acabando, não, tá? Mas olha, muito importante, assim. E eu fico muito feliz de você falar tanto do trabalho de psicóloga como do trabalho de educadora, né? De se considerar educadora, de estar nisso, né? De abraçar isso com tanta paixão. A gente precisa tanto. Obrigada, viu? De nada, tamo junto. Oba, tamo junto, gostei. Então você vai ficar com a gente no núcleo. Ê! Ai, ai. E aí, alguém mais se inscreve? Eu estou olhando aqui para Adriana. A Adriana também é do nosso núcleo. Tá aqui. Eu tava olhando para ela enquanto você lia a poesia, Camila. Pensando na conversa que a gente teve, maravilhosa, que virou um capítulo de livro. Ô, Fernanda, deixa eu só falar aí, porque houve uma pergunta aí da estudante, eu não me lembro se foi a Simone ou se foi uma outra estudante de psicologia, perguntando se existe, né, alguma lei que obrigue as escolas a terem psicólogos, né? Eu queria, isso ficou meio que no Isso. vácuo, né? Não É da foi respondido. Cristina, fez pelo Facebook. Ah, tá. Então vamos responder a Cristina? Então tá. Então, Cristina, existe sim, existe a Lei 13.935 de 2019. É uma lei, na realidade, ela ficou 20 anos, né, tramitando no Congresso. Tá? E aí nós conseguimos fazer, eu digo nós porque foi através da Federação Nacional dos Psicólogos, do Conselho Federal de Psicologia, com o Sistema Conselho, ou seja, com os conselhos regionais de psicologia, com a ABEP, com a ABRAPE, né, que são associações de psicólogos, né, de psicologia, de ensino de psicologia, e a ABRAPE é a Associação Brasileira de Psicólogo Educacional, né? Então, assim, foram instituições que brigaram muito, são instituições representativas de psicólogos e da psicologia, que brigaram muito para que essa lei ela fosse aprovada. E nós conseguimos, né, fazer com que essa lei fosse aprovada. Ela foi para a sanção desse presidente que aí está. Ele vetou a lei, né? Ele vetou a lei, e aí nós tivemos, então, que trabalhar o veto, a quebra do veto da lei, né? Então, essas instituições encaminharam, né, os seus representantes, só para poder falar, a FENAPSE, a Federação Nacional dos Psicólogos, aonde agrega todos os sindicatos de psicólogos do Brasil, tá? Da qual eu tenho muito prazer e a honra de ser diretor da Federação Nacional dos Psicólogos, né? Então, assim, o que acontece? Essas instituições brigaram muito para poder quebrar o veto, encaminhar os seus representantes a Brasília. Eu devo ter ido nessa questão dessa lei umas 4 ou 5 vezes a Brasília, né, representando o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, né, para poder fazer um trabalho de convencimento aos parlamentares que esse veto deveria ser quebrado, esse veto presidencial. E nós obtivemos sucesso, né? Esse veto foi quebrado, né? O presidente se viu obrigado a sancionar a lei, porque senão o presidente do Congresso é que teria que fazer, né, essa homologação, teria que fazer sancionar essa lei, né? E aí então ela retorna agora ela retornou para o Congresso, porque tem que ter como é que se diz, a fonte da onde vão pagar esses profissionais, né? E aí o que acontece? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela está sendo reformulada agora nesse momento. Na realidade, esse governo ele estava querendo acabar com a LDB, né? Então,
ela está. Aí os deputados, muitos deputados se uniram, que são a favor e representantes da educação. É por isso que a gente tem que ter, né, o nosso voto, ele é muito importante para saber quem a gente está votando para nos representar lá, né? Então, assim, muitos deputados se reuniram para poder fazer um trabalho, né, e nós fomos até eles para que nós possamos fazer parte da LDB. Ou seja, para que a LDB, quando for reformulada, psicólogos e assistentes sociais que fazem parte da Lei 13.935, né, ou seja, obrigatoriedade de ter, né, no ensino básico, não é em cada escola, mas é no ensino básico. Há uma diferença, né? Então, assim, você pode, de repente, dependendo do desenho, do trabalho que se faça, entendeu? Você pode dar conta de 2, 3 ou 4 escolas, né? Mas, enfim, o que acontece? Para que nós possamos fazer parte da LDB e que a LDB financie esses profissionais, tal como financia, né, o professor, tal como financia outros profissionais da educação, que estão na educação. Então, assim, há essa possibilidade da gente estar fazendo parte, né, da LDB para que financie, né, o salário, a remuneração desses profissionais. Então, tem sim a Lei 13.935 de 2019, que ainda ela, em dezembro ou em janeiro, né, ela já tem que estar com toda legalizada, no sentido, né? Quer dizer, a lei ela é legalizada quando ela termina ali, né, para dizer o seguinte: da onde tem que vir essa verba para pagar os profissionais que serão, né, que farão parte da educação, psicólogos e assistentes sociais, né? Então, nós temos essa lei e ainda estamos lutando, né? Nós íamos agora no Congresso para fazer de novo o trabalho de convencimento para a LDB, né? Só que aí aconteceu a pandemia, né? Aconteceu a questão do coronavírus, e aí nós não pudemos ir a Brasília, até porque o Congresso também não permitia a entrada de ninguém e começou a fazer também encontros remotos, né? Mas os conselhos regionais de psicologia, junto ao Conselho Federal de Psicologia, junto à ABRAPE, que é a Associação Brasileira de Psicólogos da Educação e Escolar, a ABEP, a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a FENAPS, que é a Federação Nacional dos Psicólogos, que agrega todos os sindicatos de psicólogos do Brasil, eles lutam muito e trabalham muito para que essas leis sejam aprovadas em prol ou da psicologia ou do psicólogo, tá? Então, era essa a explicação, sabe, Fernando, que eu estava querendo falar, porque a gente brigou muito, né, para que essa lei fosse aprovada. Afinal de contas, foram 20 anos, né, que a gente está batalhando para poder ter uma lei que nos insira na educação. Ok, obrigada, Marinaldo. Muito importante mesmo fazer esse esclarecimento. Tem uma outra pergunta aqui que o Paulo fez, mas antes de ler a pergunta dele, eu queria lembrar que a gente tinha mais ou menos combinado que a gente teria 1h30, né, de live, né, de roda de conversa. São 8h10, 8h11, então acho que a gente vai... Peraí, Sarinha, abaixa isso. Meu filho vendo o vidinho dele. Eu acho que a gente vai ter, então, aqui mais 20 minutos, mais ou menos. É isso, Léo? Então, a gente pode ter mais algumas colocações. E eu queria fazer uma coisa que a gente pensou. Só um minutinho, que eu vou ter que ir lá desligar o negócio. Só um minuto. Vou aproveitar para falar, então, que vocês não estão me vendo, vou aproveitar para falar que temos uma referência técnica que está no site do CRP, que é a referência técnica para atuação de psicólogos na educação básica. Tem um QR Code que está aí, na tela para todo mundo ver. E tem também o link que foi disponibilizado no chat do Facebook, que é o bit.ly/psicologia.lab.
Desculpa, Psicologia Educação Básica. bit.ly/Psicologia Educação Básica. Pode continuar aí. Obrigada, Léo. Eu acabei esquecendo de falar isso, porque você botou aqui no chat, não, né? Eu coloquei no chat do Facebook e tem um QR Code que está na tela que encaminha para essa referência técnica. Está aparecendo na tela, na verdade, do Facebook. Ah, tá. Para a gente não está aparecendo nada aqui, não. Tá, tudo bem. Então, para quem está acompanhando a transmissão, aí já consegue chegar, acessar esse QR Code. Então, o que eu queria colocar, antes da gente dar sequência aqui, é que a gente, quando pensou essa roda de conversa, a gente pensou também no sentido dela encaminhar alguns temas que a gente possa vir a trabalhar nas possíveis, né, rodas de conversa que a gente possa venha fazer nas próximas semanas. A gente não queria ter uma só, né, durante esse período. A gente quer poder realizar outras. Então, acho que podia ser legal também, enfim, que vocês, tanto quem está assistindo a transmissão pelo Facebook, que possa colocar lá no chat do Facebook sugestões, como quem está presente aqui com a gente, que quiser trazer sugestões de temas, que aí a gente faz uma próxima live, próximas, né, com temas mais fechados. Eu acho que pode ser legal também. O que vocês acham da proposta? Alguém que quer falar alguma coisa? É, então, assim, só vou comentar então que o Paulo disse que foi um comentário, que ele está com relação à lei, né, dos psicólogos e assistentes sociais na educação básica. Aí ele fala o seguinte, que a compreensão dessa lei pela comunidade escolar precisa ser trabalhada para que não haja confusão sobre a atuação dos profissionais. Ele percebe que muitos pais viram isso como um modo de interromper o acompanhamento psicológico dos filhos, né? E também como uma forma de dispensá-los da responsabilidade de ser a base do seu desenvolvimento emocional e afetivo, né? Então, foi comentário, né, que ele fez. Aí eu não sei se alguém quer comentar em cima. Assim, eu acho que o Paulo tem uma certa razão, mas assim, a escola não é lugar de tratamento, isso tem que ficar muito claro, né? Lugar de tratamento é na saúde, né? Agora, a gente pode, de repente, fazer um trabalho de suporte até para que possa haver esses encaminhamentos, mas no sentido de construção de rede, né? Isso é que é fundamental, isso é que é importante, é fazer com que essa rede funcione, né, em função das necessidades que o aluno apresenta. E nós também temos que ter o cuidado, Paulo, para, de repente, não estar medicalizando a educação, né? Quando a gente também começa a perceber que existem muitos encaminhamentos da escola ou dos professores, né, para que haja um atendimento desse aluno, mesmo sendo na psicologia, isso daí, na realidade, é uma medicalização da educação. Muitas questões que podem ser tratadas ali na escola, muitas questões que podem ser observadas pelo corpo da escola, entendeu? Que não precisa você encaminhar para a saúde, porque o que acontece? A gente não pode fechar os olhos às condições materiais que as famílias têm, né? E que os lugares onde de repente moram, não que a pobreza seja a causa disso, né? Mas que as questões que acontecem, né, nas suas comunidades são questões muito pesadas, né? E que isso, de uma certa forma, afeta, mas não adoece. Não quer dizer que tenha que estar em tratamento. O que nós necessitamos é que o Estado tenha um outro olhar para essa família. É que o Estado é que tenha que dar condições para que essa família se desenvolva ou, né, tenha condições suficientemente boas para poder fazer com que essa criança também tenha um desenvolvimento salutar, um desenvolvimento que o coloque em condições de igualdade com outros, né, que não sejam das comunidades, né? Eu acho que esse é o grande desafio dessa construção em que nós, educadores, né, que eu também me coloco como educador, né, a construir.
né? Eu acho que a gente tem muita coisa destruída que está construído para reconstruir algo, ou melhor, para construir algo que seja em função do ser humano, né? Isso é fundamental, né? Os alunos eles têm que ser sujeitos, né, e não estarem sendo sujeitados, né, a determinados olhares psicologizantes ou determinados olhares medicalizantes, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nisso daí. Atuar como psicólogo na escola não é um trabalho muito fácil, né? Eu coloco que na saúde é até uma questão assim, onde você já tem mais ou menos alguns tipos de atuações, você trabalha com questões técnicas, mas na escola você tem que estar muito voltado para a criatividade, o pensar como fazer ali determinadas questões que se apresentam a você, né, e que você tem que ter toda uma questão voltada da forma de falar, da forma de fazer as coisas, de encaminhar para que você não faça pela escola, mas que a escola possa, né, desenvolver papel que não seja apenas um papel de conteudista, de ensinar que 4 mais 4 é igual a 8. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que também estar olhando nós temos que estar olhando para o nosso umbigo, entendeu? Porque essa atuação ela é também um fazer político, né? Não é apenas um fazer técnico que o psicólogo ou o assistente social ou o professor faça na escola, né? Eu acho que é um fazer político também, que a gente tem um papel preponderante nessa transformação do ser humano e na transformação da sociedade. Eu estou tentando tirar o meu microfone agora. Eu tiro aqui. Tá. Então, tem mais pessoas inscritas aqui. A gente tem... Cadê? Ixi, sumi. O Alan, Paulo, Camila, e eu acho que... o Léo colocou aqui as referências técnicas do psicólogo na educação básica. O link, para quem quiser, está aqui no chat, que é um documento que foi publicado ano passado. Ele é uma edição atualizada que o Conselho fez. Então, Alan, por favor. Então, gente, eu queria só fazer um comentário também, pegando um pouco a carona aí no que o Marinaldo falou, porque muitas vezes cria-se uma expectativa da atuação do psicólogo na escola, né, como aquele profissional que vai dar diagnósticos, ou aquele profissional que vai conseguir mediar situações do chamado aluno problema, né? Então, isso acontece um pouco também com nós, orientadores educacionais, né? Muitas vezes aquele aluno que não é um aluno, né, muito enquadrado, né, e que talvez seja um aluno que traga um desafio maior ali na própria dinâmica de uma sala de aula, por exemplo, ou numa dinâmica de aprendizado, enfim, numa dinâmica de relação ali, né, na rotina escolar, mas o papel da psicologia ele não pode ser confundido com isso, né? Talvez a psicologia, em alguns momentos da história, até tenha servido a isso, né? A uma certa docilização de corpos, mas a psicologia amadureceu muito em consciência e profissão. E hoje, o papel da psicologia nas suas diversas áreas de intervenção é um papel também muito político, né, no sentido de uma promoção da subjetividade, uma subjetividade de liberdade de expressão, né, de uma subjetividade de pluralidade, né? E eu acho que a gente sempre tem que lutar para que o discurso e a atuação da psicologia estejam voltados para isso, para uma promoção da democracia coletiva, né, da troca,
né, da aceitação do que é diferente, né, da pluralidade, e na escola não pode ser diferente. A nossa atuação enquanto profissionais de psicologia na escola, ela tem que trabalhar não um enquadramento de sujeitos, não na reparação daquilo que é diferente, mas ao contrário, a gente precisa trabalhar arduamente para que essa diversidade, né, ela seja entendida como algo fértil, né, e não como algo distoante da normalidade. A normalidade ela já foi, digamos assim, na sociedade algo preponderante, né, aquilo que era o normal. Mas hoje não. O normal é a pluralidade, a diversidade, né, e os próprios desafios que os sujeitos, nas suas diversidades, nos impõem. Então, a psicologia, ela talvez ela contribua muito com isso, essa suportabilidade do que é diferente. E como o Marinaldo falou, para encerrar minha fala, o uso da criatividade, né? A criatividade, e por que não uma criatividade autopoética, né? Pegando um pouco de toda essa beleza que a Camila nos trouxe aí, né? Dessa criação, né? Porque a poesia é muito isso, né? As artes, a poesia, a literatura. E eu acho que as relações também. O afeto, ele abre uma fenda de criatividade, de criação, né, de recriação, de remodulação. E eu acho que é isso que a psicologia tem como desafio maior na sua atuação no campo educacional, na escola, no chão da escola. Alan, obrigada. Agora o Paulo, né, pediu para falar, e depois do Paulo é a Camila. Acho que é isso. Me perdi um Então, pouquinho aqui, mas desculpa, Fernanda. nada, pode falar, desculpa eu, vai lá. Não, é que assim, eu queria entrar mais ou menos dentro daquele elemento que o Marinaldo colocou. Eu fiz aquela fala justamente porque, assim, quando eu antes de iniciar a minha ação, né? Porque eu não digo carreira, eu não sou um profissional que me considero devidamente preparado para atuar como orientador educacional, né? Eu sou um pedagogo que estudou pedagogia depois de entrar na educação, porque eu achei que eu deveria conhecer um pouquinho melhor o espaço onde eu estou atuando. E quando eu cheguei na educação, na orientação educacional, eu entendia que a minha atuação ela se resumia justamente a essa visão que eu percebo que a comunidade escolar tem sobre essa legislação que traz o profissional psicólogo para dentro do colégio, né? Que é justamente a de medicalizar, a de diagnosticar as crianças, né? Porque os professores eles viram isso com uma coisa muito, com alívio muito grande, porque agora então o Joãozinho das couves do 6º ano vai poder então sair da minha aula porque eu não aguento mais ele ali. Então, a compreensão sobre a lei ela seria interessante nesse aspecto, para fazer perceber que a escola não é uma clínica, para que as famílias e a comunidade elas se abrissem para entender a si mesmas como também é uma instituição que precisa ser resgatada no sentido do afeto, da acolhida, da importância de perceber a sutileza dos gestos, do olhar, da fala, né, de captar os signos de todos esses elementos que compõem o processo de educação e a participação familiar dentro desse meandro, né? Então, de repente, pensar numa forma de intersetorializar, né? Porque eu não sei como é que funciona. Eu falo aqui pela cidade onde eu moro, eu percebo que esse trabalho ele praticamente não existe, né? Os setores de saúde não se comunicam, principalmente com o da educação,
né? Então, acho que isso reforça o fato de que muitas famílias talvez enxerguem essa chegada do psicólogo à escola como um espaço para arranjar alguém que me dê um diagnóstico e um remédio para eu ter a minha tranquilidade. Era só isso. Obrigada, Paulo. Acho que a gente está fazendo. Eu estou gostando muito desse diálogo com o chão de escola. Ele nos alimenta muito, né? Uma coisa que eu falo sempre com a Adriana, assim, que a Adriana também é professora, psicóloga, né? A Adriana está no nosso núcleo, e eu converso muito isso com ela, assim, como, né, a gente, né, falo especificamente do meu trabalho, que sou professora, pesquisadora, nunca trabalhei como docente de chão de escola, mas estou dentro da escola há 20 anos, né? Conhecendo todas as delícias e e mazelas da educação. E aí eu acho que é muito bom a gente poder dialogar com vocês aqui, assim, está sendo muito prazeroso, assim, ouvir essas questões e pensar junto. A Camila, né, vai falar. A Adriana botou um oi aqui. Você quer falar também depois, Adriana? Tá, então a Adriana também está inscrita. Aí tem só alguma coisa aqui. O Léo pediu para a gente começar a encaminhar as falas para o final. Tá. Então a gente vai. Podemos fazer assim: a Camila Que fala, pena, depois a né? Adriana fala e a gente finaliza, pode ser? Que pena, né? Já está acabando. Mas vai ter outra, tá cheio. Olha, aqui o pessoal não colocou ainda, ninguém deu muitas sugestões, mas lá no Face eu acabei entrando porque eu fiquei curiosa. E aí eu já vi que o pessoal colocou várias sugestões, a gente vai ler tudo com carinho, assim, agradeço muito em nome do Núcleo e do CRPRJ, todo mundo que está assistindo a essa roda de conversa, né, que tem muita gente que está assistindo, que não está com a gente na roda, mas está assistindo e está aqui conversando com a gente pelo chat, né? Até o nosso presidente está aqui, ó, Pedro Paulo fez um comentário. Então, eu vou falar aqui, então, vou pedir agora, por favor, para Camila e depois a Adriana, tá bom? Então, o Marinaldo estava falando e veio aqui, foi passando um filme aqui na minha cabeça, né? De quando a gente chega nesse trabalho, há 12 anos atrás, né? Quando eu entro, o Marinaldo já estava na educação, né? Na rede de proteção educando. E aí eu me lembro dessas experiências iniciais, assim, que a gente tinha muita clareza do que a gente não ia fazer na escola, né? Que era atendimento clínico individual. A gente sabia que esse caminho não era uma boa, porque ia reforçar essa coisa da individualização, da culpabilização do aluno, né? Das famílias. É o caminho que a gente não aposta, não é o que a gente quer, né? E aí a gente ficava, tá, a gente não vai fazer clínica individual. Então, o que a gente vai fazer? Aí vinha a questão. A gente dizia o não, mas a gente está na escola, né? E aí foi todo esse trabalho de invenção de um fazer, que eu acho que o Marinaldo traz essa questão da criatividade, que é muito cara para a gente, porque é invenção mesmo. Que estratégias a gente constrói para seguir no caminho que o Alan estava falando, né? Que é a favor da vida, que ajudar é favorecer que as pessoas vivam melhor, é isso, né? E não só que a diferença seja suportada, né? Eu acho que o que a gente quer não é só que seja suportada, é que haja o gosto pela diferença, o desejo pela diferença, né? Então, eu acho que é um trabalho que vai na contramão de muita coisa, né? Do que a gente vive enquanto sociedade de forma dominante, vai na contramão mesmo. Então, os desafios são muitos, mas essa é a nossa aposta, né? Nessa formação humana que a escola ela tem que investir na formação humana, né? Eu acho que isso é fundamental. E é isso.
Então, Adriana, eu queria só saudar a nossa colega Rosana, que entrou depois. Ela é psicóloga chilena, ela entrou agora aqui e fiquei pensando muito nas contribuições que ela poderia dar para a gente também pensar. Ela é diretora de uma escola que é fundamentada na abordagem centrada na pessoa, que funciona há quase 40 anos no Chile, em Santiago. E ela participou do livro que eu organizei o ano passado. Né? Tudo bom, Rosana? Tudo bom? Ah, depois, Obrigada. obrigada por ter vindo. Eu vou passar agora a palavra para a Adriana aqui, que a gente está com o tempo meio estourado. E aí depois a gente finaliza aqui e você vai estar com a gente nas próximas, tá, Rosana? Ok. Pode Olá, falar. gente. Então, tanta coisa, tantas falas, né? Tantos nortes, mas também me peguei na expressão que você pegou, Fernanda, no chão da escola. Eu estou ouvindo o pessoal falar e parece que está todo mundo dentro da escola, né? A gente pensa em vínculo, a gente pensa em afeto. A Camila faz uma poesia tão linda no contato com o professor, vislumbrando aquele momento da rede que o Marinaldo fala, né? Quer dizer, a gente está sempre de olho em tudo que acontece na escola. E a gente está passando por um momento onde o ensino à distância está sendo muito falado, muito buscado. E eu só queria deixar aqui para a gente, para as próximas, né? Para a gente pensar quem interessa o ensino à distância. E acho que nós, psicólogos e psicólogas, a gente também está revendo o nosso papel, né? Nesse momento que se fala tanto em mudança, e a gente precisa ter um cuidado muito grande, eu penso, para a gente também não fazer, eu só fazer um recorte aqui, eu me lembro atendendo um adolescente, a avó dele falava assim para mim, mas ele ainda não está tirando notas boas, então essa psicoterapia não está sendo eficaz. Enfim, para a gente não cair na história de encaixar, de ser mais um elemento para encaixar os alunos no sistema, os professores no sistema, né? Então, esse é um momento triste, é um momento infeliz, mas é um momento de muita luta, né? Onde as desigualdades ficam tão acirradas, né? Mas é um momento onde nunca se falou tanto de angústia, nunca se falou tanto em eu não sei o que está acontecendo. Pela primeira vez eu vejo tanto o privado, as crianças do privado, quanto as crianças do ensino público falar ao mesmo tempo de não estamos dando conta. Claro que por lugares muito diferentes, e a gente precisa ver muito isso, as desigualdades estão acirradas, mas que história é essa de conteúdo pelo conteúdo, onde o que se sente, né, quando fala o Alain de afeto, de sentimento, onde isso não é visto, né? Então eu acho que a gente precisa repensar nosso papel em termos de rede mesmo, né? De ver o professor, esse professor que não é youtuber. Eu estava aqui, levei muito tempo para entrar, começou a chover, eu fiquei preocupada que a janela estava aberta, eu fui lá fechar a janela. Enfim, a gente dá essa escuta, né, para o que as pessoas realmente estão falando, né, para os educadores, para os alunos, e aí a gente se fortalecer e conversar bastante e lutar mesmo, né, pelo lugar que a educação precisa estar, que é no chão da escola, né? E a gente com essa escuta da escola, da comunidade escolar, né? Alguém falou sobre, acho que foi o Paulo, sobre os pais de repente estarem passando para os psicólogos dentro da escola uma atribuição que seria deles com relação ao afeto, a essa parte de entendimento do que se passa no interior dos alunos, né? E eu digo assim, eu digo mais, eu acho que a gente pode chamar esses pais para dentro da escola, enquanto psicólogos, sim, porque existe uma linguagem
que não é acessada há muito tempo, e eu não sei nem quanto tempo, que a escola não dá conta, que as famílias não dão conta, né? Então, nós, como seres da escuta, que a gente trabalha um pouquinho mais essa escuta, poder entender o que é essa demanda que está sendo exacerbada agora e trabalhar isso na escola com toda a rede. Enfim, pena que o tempo está acabando, são muitas falas, eu acho que várias lives podem acontecer, mas eu não queria que a gente perdesse essa questão muito séria a quem interessa o ensino à distância, para a gente não ser pego, não ser pego sabe, dando uma banda na gente. A gente precisa agora, mais do que nunca, lutar. E nós, como profissionais que estamos agora, né, a gente tem que ter cuidado, no auge, né, o psicólogo é tão necessário nesse momento. Então, se somos necessários nesse momento, a gente levantar a voz e levantar a voz das demandas da escola, né, e da sociedade como um todo, como o Marinaldo fala, do ato político, de cidadania que o psicólogo também tem e precisa ter. É isso. Nossa, que ótimo. Tá muito bom isso aqui. Eu também não queria acabar, não. Mas não dá, né? Enfim. Olha, a gente está com muitos temas aí já de propostas para a próxima. A gente deve. A semana que vem vai ser a semana é o dia né, dia 18, é o dia do movimento da luta antimanicomial. Então, o Conselho vai realizar algumas atividades voltadas para a questão da saúde mental, né, da luta antimanicomial. Mas a gente quer continuar discutindo educação, e aí na outra semana a gente já está aí, né, Marinaldo? Já estamos pensando em organizar uma live. Provavelmente vai acontecer às terças-feiras, né? Uma sugestão, né, que o Léo permaneça no nosso grupo, porque ele é o grande cara. O Léo nunca mais sai, já está fechado. Quem está ouvindo na live não deve estar entendendo nada, né? Não, mas tudo bem. É porque eu não participo exatamente, eu sou coordenador da comissão de comunicação, Leonardo de Miranda Ferreira. Que a audiência não está me vendo, mas está me ouvindo. Da Léo, você realmente é o cara. Agitou pra caramba aí essa coisa acontecer, né? Que aqui todo mundo é meio analfabeto digital. Pois é. E aí a gente quer fazer outras, a gente está com essas ideias, essas bolas aí todas que vocês levantaram, excelentes, e mais tudo que as pessoas colocaram aqui, tem várias ideias, e a questão da educação, do ensino remoto, eu acho que está pegando para todo mundo, né? Então, isso é uma demanda forte, eu acho que a gente pode pensar em fechar uma temática só sobre isso, né? A quem interessa isso, né? Achei muito boa essa fala tua, Adriana. Enfim, é isso. Então, acho que a gente tem que dar o tchau, né? Não tem, enfim, é isso. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, né, do CRP, Conselho Regional de Psicologia do Rio, de a gente estar realizando esse momento, aos companheiros de núcleo, ao Léo, maravilhoso aí, que possibilitou aí todo esse trabalho tecnológico, a todos que participaram aqui da nossa roda, quem está assistindo pelo Facebook, a transmissão. Então, agradeço aí em nome de todos. E aí, uma boa noite. Fernanda, Opa! antes de encerrar, Marinaldo, antes de encerrar, eu gostaria que o Léo pudesse orientar, porque eu recebi aqui muitas mensagens, né, pelo WhatsApp, informando, porque muitas pessoas perderam, informando aonde o pessoal pode encontrar, né, a gravação da live. A live vai ficar... Perfeito. A live vai ficar disponível aqui, toda a gravação da live vai ficar disponível no Facebook. Também vai ficar disponível a gravação no canal do YouTube do Conselho Regional de Psicologia, que é o youtube.com/realcrp. /realcrprj, perdão. youtube.com/realcrprj. E também vai estar aí, logo que finalizar a live, vai estar toda a gravação que vai estar aí certinho, tá bom? Tá ok, tá ótimo. Maravilha.
Então é isso, gente. Boa noite a todas, a todas, a todos. Obrigado e até a próxima.